paz, essa graça que o Senhor nos derrama na nossa vida, nos dá paz e nos alegra cada dia mais, porque Ele busca nos direcionar e nos ensinar o caminho que devemos andar. A Bíblia sendo um manual de vida para que a gente aprenda a cada dia o caminho do Senhor, conhecer Jesus, o Filho de Deus, que veio à Terra e morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Mas deixou o legado, deixou o ensinamento para que a gente pudesse aprender. Mas se a gente voltar lá em Êxodo, a gente vai entender que o povo de Israel, tendo ido para o Egito, naquela seca, naquela fome que se alastrou na terra naquela época, e José, como governador do Egito, morreu. E o novo faraó não conhecia a descendência de José, e o povo começou a crescer, multiplicar a cada dia, mas se afastou de Deus. E ali o faraó começou a pressionar, botar afetores para poder castigá-lo. E cada vez mais que o povo do Egito, o povo de Deus, o povo do Egito castigava, os israelitas se multiplicavam. Os judeus cada vez mais crescia. E ali ele ficou com medo, o faraó, porque via a população crescendo dos judeus. E ali ele disse, se esse povo se juntar com nossos inimigos, ele virá de contra nós e nós perderemos. Então, naquela época, ele chamou as parteiras e disse que toda criança que nascesse, né, das hebreias, fosse mortos, se fosse homem e mulher, podia viver. E as parteiras não deram ouvido, mas o povo que tinha se afastado de Deus, né, naquela época, se afastou. Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente não ouve mais a voz de Deus. A gente não faz mais a vontade de Deus. A gente não lê mais a Bíblia. A gente não busca mais o Senhor em oração. Porque nós nos afastamos. Deus não se afasta de mim nem de você. Mas nós nos afastamos de Deus. E aquele povo tinha se afastado de Deus. E é por isso que, quando a gente busca o Senhor, a gente busca Ele todos os dias, agradecendo, né, pela noite que nós dormimos, Ele nos guardou, e pelo dia que Ele nos protege e nos livra, nos dá livramento de todo o mal. Então, quando a gente tem uma intimidade com Deus, porque Ele fez o homem para isso, para ter uma comunhão com Ele, para ter uma intimidade com Ele, e todo dia, né, estar ali junto com Ele, conversando, né, para que Ele possa trazer, né, prazer em estar na presença dEle, nos direcionar ao caminho da verdade, para que a gente possa nos libertar. E foi o que aconteceu quando o povo se lembrou de Deus, né, quando o povo se lembrou de Deus e começou a orar, começou a clamar, começou a pedir socorro, Deus enviou o filho, que está sendo, o filho de Moisés, está sendo preparado para poder libertar aquele povo. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que está lá em Êxodo 1:12. Mas, quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhava, de maneira que inquietava por causa dos filhos de Israel. É isso que a palavra vai nos dizer. Que quanto mais afligia, mais eles se multiplicavam. E eles ficaram com medo, né? Porque cada vez mais crescia mais. Por mais que eles passassem necessidade, por mais que eles passassem, né, aflições, por mais que ele fosse mantido em cativeiro, né, eles se multiplicavam. E com isso, né, o faraó ficou com medo, né, e tentou, né, tirar a vida das crianças que nasciam naquela época, sendo era menino. Mas Deus já conhecia o coração, tanto do povo de Israel como o coração de Faraó. Tanto que quando Moisés foi preparado para poder libertar o povo,
Deus falou com Moisés e disse: vou endurecer o coração de Faraó, para que ele possa ver o poder, o meu poder, e possa libertar o meu povo. Amém? Então a palavra vai nos dizer que o povo do Senhor, quanto mais era repreendido, mais crescia. E é isso que Deus quer. Cada vez mais a gente cresce para poder guerrear e nos libertar do pecado, libertar do mal, em nome de Jesus. Amém? E até breve.